Oração, fé, esperança. Programa Encontro com Deus, com o Padre Expedito Lopes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa tarde para todos vocês, internautas, que agora estão sintonizados conosco na Web TV, a voz católica da Arquidiocese de Juiz de Fora. Estamos iniciando o programa Encontro com Deus nesta sexta-feira, dia 16 de setembro, ano de 2016. Nós queremos que esse seja um momento muito abençoado, como foram os outros momentos. Este é o nosso 5º programa Encontro com Deus, aqui na Web TV. Vamos iniciar, como sempre o fazemos, rezando, pedindo os dons do Divino Espírito Santo. Convido você para rezar comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Quero lembrar a você, para colocar aí bem junto a você, na sua mesa, no seu local de trabalho ou na sua casa, a água, como eu tenho aqui, a água, que no final do programa nós vamos dar aquela bênção especial para a água. E esta água é para você usar para o seu consumo ou para você aspergir a sua casa, o seu local de trabalho. Oferecer também àquela pessoa que está necessitando de uma bênção especial. Lembrando que nós estamos trabalhando nestes últimos programas sobre a devoção a São Peregrino de Laziose, o santo protetor das pessoas que estão sofrendo com a enfermidade do câncer. Hoje nós vamos conversar, bater um papo sobre um tema muito importante, porque eu, Padre Expedito, estou conversando com vocês sobre a devoção a São Peregrino de Laziose. No programa da semana passada, como também em outros programas anteriores, nós falamos de milagres operados pela intercessão de São Peregrino. E me veio então, meu irmão e minha irmã, uma grande preocupação. O que são milagres? Poderíamos até dizer, o que é um milagre? Como a Igreja define algum acontecimento como um milagre? Porque, infelizmente, nós, ou muitos irmãos e muitas irmãs usam a palavra milagre, mas usam apenas a palavra e atribuem a tudo milagre. E hoje eu quero, então, nesta meia hora de programa, conversar com vocês sobre este tema, milagres. Desde os princípios da humanidade, os fenômenos extraordinários, assombrosos ou maravilhosos causaram não apenas espanto, mas também reflexão e pensamento. Um pensamento religioso, seja na autenticidade, seja no imaginário. Mesmo nos dias atuais, é fácil perceber a influência de tais fenômenos. Por exemplo, curas, possessões, exorcismos, fantasmas que até hoje habitam ainda o imaginário de tantas e tantas pessoas, mal olhado. Eu me lembro que quando criança, as pessoas diziam, leva na benzedeira porque está com mal olhado. Hoje em dia a gente ainda usa, muitas pessoas usam ainda essa expressão, a gente ouve muitas pessoas dizendo que fulano está com mal olhado.
encosto, casas mal assombradas, também os trabalhos, magias, fenômenos carismáticos e tantos outros assuntos similares pertencem aos âmbitos religioso, ficcional, de superstição, de processos, poderíamos dizer, psiquiátricos ou até, e muitas vezes, de sensacionalismo. No âmbito judaico-cristão, os fenômenos extraordinários têm importância capital. A revelação de Deus, que tem uma natureza pública e social, expressa-se por palavras, mas também através de fatos, e mesmo através de fatos prodigiosos, que nós chamamos de milagres. Você deve estar perguntando agora, mas Padre Expedito, então, o que é um milagre? E é sobre isso que nós vamos conversar agora. Milagre vem do latim miraculum. Na antiguidade clássica, era um fato excepcional, ou até inexplicável, um fato maravilhoso, ou, como eu já disse, um fato extraordinário que suscita admiração, considerado como um sinal, uma manifestação de uma vontade divina. A partir do testemunho bíblico, percebe-se uma evolução na compreensão teológica do milagre. Os momentos centrais dessa compreensão foram a doutrina de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino e a resposta apologética à crítica ilustrada. O magistério da Igreja ocupou-se do milagre, sobretudo a partir do Concílio Vaticano I. Por isso, vamos começar conversando sobre milagre na Sagrada Escritura. Sagrada Escritura que aqui nós temos, você deve ter notado que desde o primeiro programa nós temos aqui a Palavra de Deus. A Palavra de Deus, como eu disse no programa da semana passada, essa Palavra de Deus é luz que ilumina o nosso caminho. É a presença de Deus junto a nós, através da sua palavra revelada a nós. Então, o que diz a Sagrada Escritura? As coordenadas da linguagem bíblica sobre o milagre na Sagrada Escritura são, poderíamos dizer, diversas. Para a Sagrada Escritura, o milagre é um prodígio religioso. Tem um aspecto psicológico, uma obra de poder. Poderíamos dizer um aspecto da causalidade, um sinal dirigido por Deus, aspecto da intencionalidade. Especialmente nos evangelhos, o milagre é considerado como sinal, isto é, Deus que interpela o homem e o ajuda a proferir um ato de fé na mensagem transmitida por Cristo. Devemos prestar bastante atenção agora, porque eu vou tratar sobre o que diz o magistério. Nós vamos iniciar pelo Concílio Vaticano I. Indica a nós as características do milagre. O Concílio Vaticano I diz: são fatos divinos, isto é, tem Deus como autor, ao menos como causa principal, e são fatos distintos dos da providência ordinária, supondo uma intervenção especial de Deus. Diz ainda o Concílio Vaticano I, são sinais dirigidos por Deus aos homens para ajudar-nos a reconhecer que Deus falou à humanidade. Pio X, ele recolhe no juramento antimodernista o mesmo ensinamento do Concílio Vaticano I, insistindo na ideia de que os milagres são motivos de credibilidade acomodados a toda época.
Pio XII refere-se também ao juízo certo de credibilidade, que se apoia nos milagres, acerca da origem divina da religião cristã. O Concílio Vaticano II, o Grande Concílio Vaticano II, menciona milagres como obras, sinais, e diz, milagres pelos quais Cristo revela e atesta a revelação. Os milagres de Jesus, diz o Concílio Vaticano II, permitem comprovar que o reino de Jesus já chegou à terra. Cristo apoiou e confirmou sua pregação com milagres para excitar e robustecer a fé dos ouvintes, mas não para coação sobre os ouvintes. Jesus operou muitos milagres, todos nós sabemos disso. Jesus encontra, como nós temos nos relatos dos santos evangelhos, Jesus encontra com aquele que é mudo, aquele que é cego, aquele que é paralítico. Jesus encontra com aquele que está enfermo, na maioria das vezes a enfermidade da lepra. E qual é a atitude de Jesus diante daqueles que naquela época eram até considerados pecadores? Ele cura as pessoas. E a eles são atribuídos, então, milagres. Mas poderíamos dizer, quais as condições de um milagre? Estou dizendo isso porque muitas vezes, as pessoas atribuem tudo a milagre. Tudo a milagre. Aí eu estou com uma dor de cabeça e eu rezei e pedi a intercessão de um santo, ou eu diretamente rezei a Deus, e a minha dor de cabeça, ela sarou. Minha cabeça não está doendo mais. Aí eu digo, foi um milagre. Não, nós temos as condições para dizer que tal fato, tal acontecimento seja um milagre. A teologia afirma que o milagre é essencialmente um sinal de Deus, dotado de 3 características. E aqui eu chamo a atenção dos internautas para estas 3 características. Primeira característica, o milagre é um fato real. Não é um fato imaginário, fruto da minha ou da imaginação de alguém. Não, o milagre é um fato real. Segundo, o milagre é totalmente inexplicável pela ciência contemporânea. E terceiro, o milagre é realizado em autêntico contexto religioso, como sinal ou como resposta de Deus a esse contexto. Então nós vamos tratar rapidamente sobre cada caso. Primeiro, o milagre é um fato real, porque requer-se que o episódio apresentado seja histórico, autêntico, real. Sabe-se quanto a imaginação é fértil. A imaginação das pessoas é uma imaginação que nós chamamos de fértil em criar casos, às vezes casos maravilhosos, ou ao menos em aumentar as dimensões estranhas de determinado fato. Também o subconsciente, com suas aspirações íntimas, a alucinação, a sugestão, é responsável por muitos dos casos tidos como milagres. Então guarde isso, tem que ser um fato real. Segundo, um fato inexplicável, e inexplicável pela ciência. A ciência moderna, ou poderíamos até dizer da pós-modernidade, tem elucidado numerosos fenômenos que na época de sua ocorrência foram tidos como milagres e hoje, pela ciência, são explicados. Se a ciência explica tal fato, aquele ocorrido já não é considerado milagre. Então, muitos fatos passados foram tidos como milagres, mas hoje são explicados pela ciência.
então não são mais considerados milagres. Mas há fatos, por exemplo, como eu já disse a vocês, nos Evangelhos, na Sagrada Escritura, tanto no contexto do Antigo Testamento quanto no contexto do Novo Testamento, nós encontramos muitos fatos que a ciência não explica. E jamais a ciência explicará. Aí sim, consideramos o quê? Um verdadeiro milagre. Terceiro ponto. Um fato realizado em autêntico contexto religioso. O milagre, ele vem confirmar, da parte de Deus, uma atitude religiosa do homem. Ora, Deus só pode confirmar valores autênticos e verdadeiros. Concorda comigo? Por isso, mesmo quando a ciência considera inexplicável um fato, a igreja permanece reticente. A igreja examina as circunstâncias. Aí vem uma pergunta que a igreja faz. Terá sido uma resposta a uma prece humilde, confiante, inspirada na verdadeira fé? Terá servido para confirmar um servidor de Deus cuja doutrina ou cujo comportamento precisavam da chancela do próprio Deus? Portanto, por sua própria índole, o milagre é um sinal ou uma palavra dirigida por Deus a determinada porção da humanidade, a fim de suscitar a fé dos homens ou tornar mais facilmente acreditável aquilo que o milagre assinala. Vocês estão gostando do programa de hoje? Quantas vezes nós já repetimos aqui no programa de hoje a palavra milagre? E foi a minha preocupação quando eu comecei a tratar com vocês da devoção a São Peregrino, repito, porque há muitos fatos que são atribuídos como milagres, não são milagres. O milagre é uma das formas da comunicação reveladora de Deus. Forma parte das obras através das quais, junto com as palavras, tem lugar a revelação. As obras concretamente compete manifestar e confirmar a doutrina. A função, poderíamos dizer, significativa que os milagres oferecem da revelação realiza-se em vários níveis. Aqui nós damos mais um passo. Agora vamos falar dos níveis. Primeiro, são sinais do poder misericordioso de Deus. Aproveito aqui para abrir um parênteses. Nós estamos falando neste ano sobre misericórdia. Misericórdia de Deus. O Papa Francisco nos fez esse convite para que todos nós cristãos, seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, seguidores dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, nos convidou para que façamos a experiência de Deus. Mas a experiência de Deus que é amor e que é misericórdia. Eu estava participando quarta-feira passada, agora, dia 14, na verdade antes de ontem, participando da festa do Jubileu do Senhor Bom Jesus do Livramento na cidade de Liberdade. Que festa bonita, carregada de significados. Povo que peregrina de perto e de longe. Povo peregrina até o santuário do Senhor Bom Jesus do Livramento. E qual é a motivação? O que motiva o povo a ir até o santuário do Senhor Bom Jesus do Livramento na cidade de Liberdade? Eu respondo para você. Eu fui pároco da cidade de Liberdade durante 4 anos. Eu vivi a experiência do jubileu. 4 anos estando à frente dos trabalhos na paróquia de Liberdade. Eu vou dizer a você quais são as motivações. A misericórdia de Deus, o amor de Deus. Porque a imagem do Senhor Bom Jesus do Livramento retrata o momento em que Jesus está
para fazer aquele gesto de entrega, o gesto de entrega, o maior de todos os gestos, a entrega à morte de cruz. Retrata a figura do servo sofredor. E o povo se identifica com o sofrimento de Cristo, mas muito mais do que isso. No sofrimento, nos anseios, nas buscas, principalmente na busca da graça, da bênção, o povo peregrina para buscar ali, no santuário do Senhor Bom Jesus, do livramento, fazer uma experiência da misericórdia de Deus, do amor de Deus. Isso é muito bonito, concordam comigo? E nós vamos encontrar na Sagrada Escritura mas muitas passagens, né, que falam do rosto misericordioso de Deus. Por exemplo, vou citar para vocês agora um exemplo. Livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 1 a 8. Nós encontramos a seguinte passagem. Jesus tomou de novo a barca, passou para o lado e veio para a sua cidade. Eis que lhe apresentaram um paralítico estendido numa padiola. Jesus, vendo a fé daquela gente, disse ao paralítico: meu filho, coragem, teus pecados te são perdoados. Ouvindo isto, alguns escribas murmuravam entre si: este homem blasfema. Jesus, penetrando-lhes os pensamentos, perguntou-lhes: por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: teus pecados te são perdoados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, disse ele ao paralítico, toma a tua maca e volta para a tua casa. Levantou-se aquele homem e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão encheu-se de medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Mais um exemplo na Sagrada Escritura, que os milagres são sinais também do reino messiânico. Um exemplo, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 35 a 39. Nós encontramos a seguinte narrativa. De manhã, tendo se levantado muito antes do amanhecer, Jesus saiu e foi para um lugar deserto e ali se pôs em oração. Simão e os seus companheiros saíram a procurá-lo. Encontraram-no e disseram-lhe: todos te procuram. E ele respondeu-lhes: vamos às aldeias vizinhas, para que eu pregue também lá, pois para isso é que vim. Ele retirou-se dali, pregando em todas as sinagogas e por toda a Galileia, e expulsando os demônios. Jesus é Messias, por isso ele quer estar em todos os lugares. Ele quer que todas as pessoas possam fazer a experiência de ouvir a mensagem que ele anuncia. A mensagem é o anúncio do reino de Deus. Também são sinais da missão divina de seus enviados. Livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 31. Viu Israel o grande poder que o Senhor tinha exercido contra os egípcios. Por isso o povo temeu o Senhor e confiou nele e em seu servo Moisés. Grande Moisés, né? Moisés é uma liderança forte. Moisés conduziu o povo pelo deserto durante 40 anos, uma caminhada difícil, sofrida, rumo à terra prometida. Milagres também são sinais de salvação. Voltemos ao livro de Marcos, capítulo 1, versículos 40 a 45. Aproximou-se dele um leproso, suplicando-lhe de joelhos: se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou e lhe disse: eu quero ser curado.
imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado, Jesus o despediu imediatamente com esta severa admoestação: vá e não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta pela tua purificação a oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Esse homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente numa cidade. Conservava-se nos lugares despovoados e de toda parte vinham ter com Jesus. Eu chamo aqui uma atenção muito especial. Jesus tem uma preocupação, e você já deve ter notado essa preocupação de Jesus nos evangelhos. Ele opera um milagre, mas ele não quer que aquilo seja muito divulgado, porque ele tem um medo de ser confundido. Jesus quer seguidores, discípulos, mas não quer atrás dele aquelas pessoas que só querem milagres. Não, ele quer pessoas comprometidas. Não quer ser confundido com milagreiro. E também podemos dizer que os milagres são sinais escatológicos, né? E podemos ainda conversar aqui, aproveitando esse nosso encontro nesta sexta-feira, sobre os aspectos positivos e negativos a observar nos fenômenos. Podemos observar aspectos positivos e negativos durante a análise de um possível milagre. Vamos começar com os critérios negativos. Não são reconhecidos como milagres. Os fenômenos que nós chamamos de ambivalentes, suscetíveis de dupla interpretação. Certos acontecimentos podem verificar-se tanto em contexto religioso como em contexto puramente natural. Por exemplo, vozes interiores, êxtases, sonhos premonitórios, adivinhação do pensamento, visões e muitas outras coisas. Muitas vezes será difícil distinguir, né? Sem dúvida alguma. Os fenômenos de experiência meramente individual, só uma determinada pessoa o vive e o conhece. São verdadeiros sinais para a pessoa, inclusive podem ser de Deus, mas não podem ser utilizados como mensagem destinada a mais pessoas. Tais sinais têm algo de incomunicável, pois implicam um tanto de experiência imediata e, podemos até dizer, de intuição, que não se pode enquadrar num esquema objetivo e válido para o grande público. Vou citar um exemplo: sinais da divina providência, sonhos, iluminações e etc. Muitas vezes poder-se-ia apelar à mera coincidência, em outros casos até mesmo à sugestão. As curas de moléstias funcionais. Nós esteve conosco, melhor dizendo, na sexta-feira passada, o Dr. Carlos Marcelino de Oliveira, que explicou, né, muitas coisas para nós sobre doença, principalmente sobre a doença do câncer. Então, as curas de doenças são os mais comuns milagres, né? Agora, devem-se distinguir-se doenças orgânicas das doenças funcionais. As doenças orgânicas são as doenças nas quais há um ou mais órgãos afetados na sua integridade anatômica ou histológica, ou deformado e degenerescente, de modo a estarem em vias de perecer. As doenças meramente funcionais são aquelas doenças que não dependem de lesão física, mas de perturbação do sistema nervoso. Existem perturbações histéricas, pseudo-orgânicas, que apresentam todos os sintomas de uma lesão orgânica,
sem que esta exista realmente. Há quem mencione também as doenças psicossomáticas, nas quais um fundo nervoso está associado a lesões orgânicas. Em alguns casos, o elemento psíquico predomina e é diretamente responsável por o que nós chamamos de irritações orgânicas. Por exemplo, dermatoses, moléstias cardíacas e outras. Em outros casos, o fator orgânico predomina, mas o estado psíquico ou afetivo do paciente acaba influindo. Para milagres, interessam as lesões orgânicas, nitidamente diagnosticadas e tidas como incuráveis pela medicina contemporânea. Existem também circunstâncias que desabonam um pretenso milagre. Ambiente de irreverência a Deus, imoralidade, charlatanismo ou ilusionismo, cobiça de lucros materiais, que nós vemos hoje muito, infelizmente, ou aceitação, participação nesses lugares onde tem essas cobiças de lucros materiais, né? Muitas vezes até vaidade, né? Culto da personalidade, ambientes de sensacionalismo, alarde, muito oba-oba, muita euforia, lugares de fantasia, vancuriosidade, pois eu costumo dizer, as obras de Deus, elas são discretas, como o próprio Cristo. Nós vimos alguns exemplos agora há pouco. As obras de Deus, guardem isso, as obras de Deus são discretas. Agora vamos aos critérios positivos para o milagre. No caso de cura, em que se tratando de doença orgânica grave, consistindo em alterações anatômicas significativas, por exemplo, modificação, perda ou hiperprodução de tecidos, como o câncer, no caso. Essa doença terá sido diagnosticada pelos métodos mais seguros e considerada totalmente incurável aos olhos da medicina contemporânea. No caso de cura, tenham sido ineficientes todos os meios terapêuticos devidamente aplicados. Vocês devem lembrar que o Dr. Marcelino disse na semana passada que a fé é importante, mas é preciso que o paciente se submeta ao tratamento, não abandone o tratamento. No caso de cura, verifique-se a restauração dos órgãos ou dos tecidos lesados sem espaço de tempo tão breve que possa ser considerado instantâneo. No caso de cura, não se tenha registrado o prazo ordinariamente necessário para a recuperação gradual da função lesada. A pessoa retoma suas atividades com uma naturalidade e um tempo extraordinariamente pequeno. Seja a cura duradoura, capaz de ser comprovada por exames sucessivos, feitos a intervalos regulares durante longo espaço de tempo. Autênticas atitudes de fé, por exemplo, oração, humildade. Os efeitos do milagre são confirmação dos homens na verdade e no bem, repúdio ao pecado, conversões à reta fé, paz na alma, concórdia e caridade entre as pessoas, fidelidade ao dever de Estado, obediência à autoridade eclesiástica e muitos outros fatores. E para a gente encerrar, etapas da verificação de um milagre. Existem questões decisivas e sucessivas na análise de um possível milagre. Se faz uma pergunta: realmente sucedeu este fato prodigioso? Não existe uma causa natural para esse fato? O agente do milagre foi Deus? Qual a mensagem que Deus quis transmitir? Daí pode-se dizer que são 4 as etapas para a verificação dos milagres. Primeira etapa, verificar a autenticidade do fato. Segundo, verificar a possibilidade de explicação científica da parte de ciências físicas, químicas, biológicas, médicas ou psicológicas. Terceiro, verificar a explicação teológica
a explicação do sobrenatural. E quarto, verificar o significado, o motivo da permissão ou realização do específico fenômeno. Na primeira etapa da verificação da autenticidade do fato, o rigor da análise quer excluir possibilidade de mentira, de boato, de fraude, de falsas recordações ou deformações da memória, de ilusões ou alucinações, da histeria ou da interpretação delirante dos paranoicos. Na segunda etapa, constatando o fato, procede-se à investigação sobre possível causa natural. Intervêm as diversas ciências teóricas, experimentais ou aplicadas, de acordo com a natureza do fenômeno. Física, química, biologia, medicina, psiquiatria, engenharia, astronomia e muitas outras. Na terceira etapa, o processo teológico. Apela-se à revelação e à teologia. Tal etapa deve realizar-se apenas quando a etapa anterior estiver decididamente esgotada em suas possibilidades. Ou seja, vai-se à causalidade sobrenatural depois de eliminada a causalidade natural. Na quarta etapa do significado, quer-se descobrir o motivo da realização ou permissão por parte de Deus do específico fenômeno. Além da revelação e da teologia, há que estar atento às circunstâncias e às repercussões pessoais, comunitárias ou até mundiais do fenômeno. Evidente, enquanto sinais de poder que permitem captar a presença e a ação salvífica de Deus. Os milagres não têm todos o mesmo valor. Existe entre eles uma graduação. O decisivo no milagre é a sua significância salvífica. Traduzindo, o que Deus quis com isso, com esse fato, com esse milagre. Nós vamos agora a um agradecimento especial. Eu quero fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores. Em primeiro lugar, quero agradecer ao José Henrique, um grande amigo do Padre Expedito. Ele é proprietário do restaurante Gostinho da Roça. O restaurante Gostinho da Roça serve a você uma comida mineira no fogão a lenha. Tem mais, na panela de pedra. Por isso a gente diz, o gostinho de comer bem. O restaurante Gostinho da Roça fica na Avenida Getúlio Vargas, número 882, bem próximo a Sesama, do outro lado da Getúlio Vargas. Você, descendo a Getúlio Vargas, número 882, fica no segundo piso, é um casarão antigo com fachada amarela e branca. Você vai ter um espaço amplo para você almoçar e almoçar bem a um preço justo. Eu brinquei semana passada, o pessoal disse, padre, eu fui almoçar lá e não encontrei o senhor. Eu disse, você ainda corre o risco de chegar lá no restaurante Gostinho da Roça, na Avenida Getúlio Vargas, e ainda encontrar o Padre Expedito almoçando, porque a comida é simplesmente deliciosa. Quero também agradecer a ACN Colchões Magnéticos. A ACN Colchões Magnéticos é uma empresa sólida, uma empresa muito séria. Há muitos anos a ACN Colchões Magnéticos comercializa o aparelho terapêutico magnético. E o aparelho terapêutico magnético, ele é pensado justamente para você que quer ter uma qualidade melhor de vida e quer fazer um investimento na sua saúde. Você pode adquirir o aparelho terapêutico magnético em até 15 parcelas iguais. Você simplesmente vai dizer adeus às dores na coluna, formigamentos, má circulação, e você sabe, quem dorme bem vive melhor. Na ACN Colchões Magnéticos, você internauta, você pode confiar. Anote o telefone da ACN Colchões Magnéticos, 3213-4548, 3213-4548.
rezemos a oração a São Peregrino. Peregrino, meu bom santo, olhando a tua vida, admiro o teu exemplo de penitência e paciência. Sofreste com a doença do câncer. Aquela ferida maligna em tua perna causou-te tanta dor e, apesar de tantas aflições, não te deixaste dominar pelo sofrimento. Recorreste a Jesus crucificado e alcançaste a milagrosa cura. A ti recorro, São Peregrino, pedindo a tua proteção. São tantos irmãos, tantas irmãs que têm sofrido com a enfermidade do câncer. Mas agora, neste momento, quero te pedir especialmente por esta pessoa. No instantinho de silêncio agora, você vai colocar nas mãos de São Peregrino o nome da pessoa por quem você hoje reza pedindo a cura do câncer. Interceda junto a Deus, Pai de infinita bondade, a Jesus, teu Filho amado, e a Virgem Santíssima, por esta pessoa e por todos os que estão sofrendo, para que obtenham a paz de espírito, o alívio das dores e a cura do câncer. Confio que esta graça será alcançada e prometo divulgar a tua devoção para que as pessoas doentes possam manter acesa a chama da esperança. Obrigado, meu amado São Peregrino. E assim nós nos preparamos agora para a bênção final. Lembrando que Padre Expedito vai abençoar a água, esta que aqui está, e a água que você tem aí ao seu lado. Senhor Pai Santo, ponde os vossos olhos sobre nós, remidos pelo vosso Filho e renascidos pelo batismo na água e no Espírito Santo. Concedei aos que forem aspergidos com esta água, renovar-se no corpo e na alma, oferecer-se puros ao serviço divino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Deus, Criador de todas as coisas, que pela água e pelo Espírito deste forma ao homem, ao universo. Espírito Santo, que do seio batismal da Igreja, nas águas da regeneração, fizestes de nós novas criaturas. Que esta água lembre o nosso batismo e o Cristo que nos salvou por sua morte e ressurreição. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos vocês uma boa tarde, uma boa noite e um abençoado final de semana. Oração, fé, esperança. Programa Encontro com Deus, com o Padre Expedito Lopes.